Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença maravilhosa neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor sem fim. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é o pão nosso de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem permitido que coisas boas e ruins aconteçam conosco, mas tudo é para o nosso crescimento. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, porque grandes são as obras que o Senhor tem feito no nosso coração e a partir dele a transformação tem acontecido na nossa vida e através de nós. Pai, eu sei que tem pessoas aqui precisando de um milagre, no trabalho, no casamento, na vida dos filhos e também no ministério. Eu te peço, Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre nós, porque a Tua palavra garante que o Senhor derrama graça sobre os humildes, mas o Senhor resiste aos soberbos. Senhor, jamais queremos ensorbebecer, jamais queremos achar que chegamos aqui na força do nosso braço, pelo nosso mérito. Tira de nós, Senhor, toda a autossuficiência, que a gente nunca se esqueça de onde nós saímos, de onde o Senhor nos tirou. Nos perdoe também, meu Pai, pela arrogância, pela prepotência, pelo desejo de crescer sem a Tua ajuda, meu Pai. A Tua palavra diz que muitos, por quererem ficar ricos, caíram em muitas ciladas e se desviaram da fé. Pai, nós não queremos abrir mão das Tuas bênçãos, mas se nós formos receber algo que vier nos prejudicar, não deixa que aconteça, Pai. Trabalha antes no nosso coração, molda o nosso caráter, meu Pai. Que a gente não venha cair no engano da soberba, porque a Tua palavra diz que a soberba precede a queda. Senhor, muitos têm caído por aí afora, Pai, mas nós estamos declarando aqui que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é por nós, Pai. Eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo agora. E eu te peço, Pai, agora, com as mãos levantadas, eu te peço, estende as Tuas bênçãos, Pai. Libera chuva de bênçãos, Pai, sobre este homem e esta mulher. Esta pessoa agora amargurada, essa pessoa que perdeu o sentido da vida. Jesus, libera a bênção sobre esta mulher agora. Tira com a mão, Senhor, tudo aquilo que afasta ela de Ti. Muitas vezes, meu Pai, nós somos orgulhosos e não queremos entregar nas Tuas mãos aquilo que tanto queremos. Mas, Senhor, neste momento nós renunciamos todo sentimento que nos afasta de Ti. Nós queremos dizer, meu Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa a partir de hoje, meu Pai. Quantos até agora, meu Pai, têm sofrido até mesmo com o luto e têm vivido anos e anos carregando essa dor. Pai, nós reconhecemos neste momento a Tua soberania. Nós não temos controle de nada, o que dirá da vida dos outros. Por isso eu te peço, meu Pai, perdoa-nos por muitas vezes duvidarmos da Tua bondade, da Tua fidelidade. O Senhor é fiel, o Senhor sabe o que faz. E muitas vezes coisas ruins acontecem conosco, não porque o Senhor é mau de forma alguma, mas porque nós estamos em um mundo injusto, cheio de pessoas más. Pai, eu te peço perdão, Senhor, que a Tua misericórdia abrace cada um dos meus irmãos e que o Senhor dirija os nossos passos a partir de hoje. Não queremos fazer nada que não seja da Tua vontade e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos mostre aonde nós estamos errando. Molda-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Queremos ser um vaso nas Tuas mãos e que a gente nunca venha se esquecer de onde nós saímos e de tudo aquilo que o Senhor fez. Porque se nós estamos aqui, se um dia iremos chegar a algum patamar que não é o de hoje, é para a Tua glória, é para a Tua honra. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bom, e nós já vamos começar agora com a mensagem. E eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 10, o versículo 15. Olha só o que está escrito. Será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Irmãos, olha que passagem interessante, né? Aqui o profeta Isaías, ele está usando uma metáfora para expressar a soberba e a arrogância do império da Assíria em relação à sua própria força e poder. O profeta Isaías foi um homem chamado por Deus para denunciar as coisas erradas que não somente os outros povos faziam, mas também a nação de Israel.
E neste caso aqui, ele está comparando o império da Assíria a um machado ou uma serra que se orgulha da sua própria habilidade, como se ele fosse responsável por suas próprias ações, ignorando o fato de que eles são apenas instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir os seus propósitos. E isso porque, por mais que aquele povo não andasse com Deus, Deus estava usando eles para disciplinar a nação de Israel. Muitas vezes, irmãos, Deus usa o inimigo, você sabia? Deus pode usar pessoas que são uma verdadeira pedra no nosso caminho. Mas, irmãos, isso é importante para que a gente seja disciplinado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, devemos enxergar tudo isso como uma disciplina de Deus. Porque Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, mas Ele não nos deixará do jeito que nós somos. Nós devemos ser transformados à imagem do seu Filho Jesus. E é por isso que a gente passa por lutas, porque são as provações que despertam em nós a verdadeira fé, a compaixão, o amor, e é através dos desertos que nós aprendemos as maiores lições. Amém? E principalmente quando nós desobedecemos ao Senhor, então Ele precisa nos disciplinar. É como um pai que disciplina o seu filho a quem ama. Deus nos disciplina. Ele puxa a nossa orelha, Ele nos convence do pecado, Ele faz com que alguma situação ruim, a primeiro momento, aconteça conosco, mas depois nós até agradecemos a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor. Não é assim? Então, irmãos, assim como Isaías estava repreendendo aquela nação, ele estava dizendo: olha, vocês não podem se achar mais poderosos do que vocês são. Não, vocês têm que ser humildes. Irmãos, esse é o problema dos dias de hoje e sempre foi assim. O nosso coração tem uma tendência a ser dominado pelo orgulho e também pelo ego. Tem pessoas, irmãos, que a gente vai conversar com elas nem deixam a gente falar, porque elas só falam delas mesmas. São pessoas que têm o ego inflado, são pessoas que querem aparecer mais do que as outras, pessoas orgulhosas. Mas a Bíblia diz que se nós quisermos conhecer ao Senhor, se quisermos mais de Deus na nossa vida, devemos assumir a posição de servos, assim como está escrito em Filipenses capítulo 2, que diz que devemos ser como Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não levou em consideração isso, mas Ele se esvaziou, se tornou servo e foi obediente até a morte na cruz. Irmãos, esse é o caminho do cristão. O cristão verdadeiro é dependente de Deus. Ele tem o temor, ele não age precipitadamente, ele não fala coisas sem consultar a Deus antes. E a Bíblia diz no livro de Tiago: como você pode dizer que ano que vem você fará isso, fará aquilo outro? Em vez disso, você deve dizer: se Deus quiser, eu irei fazer. Irmãos, uma simples palavrinha pode mudar o nosso coração. Quando nós dizemos: se Deus quiser, que seja feita a vontade de Deus e não a minha, nós estamos alinhando o nosso interior e estamos resistindo ao orgulho. Eu falo resistir porque o orgulho é algo que vem na natureza pecaminosa. Não adianta dizermos que estamos totalmente livres disso. Pelo contrário, a tendência é que a gente se ensorbebeça a cada dia. Quanto mais conquistas nós temos, quanto mais sucesso, quanto mais nós somos influenciadores, mais nós podemos nos orgulhar disso. E é por isso que a palavra do Senhor fala muito sobre o orgulho. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, siga os passos de Jesus. Jesus tinha todo o poder e Ele chegou até a dizer que se Ele quisesse se livrar da cruz, Deus poderia enviar milhares e milhares de anjos para protegê-lo. Mas Ele não fez isso. Por quê? Dia após dia, Ele se humilhava e Ele se esvaziava da sua divindade. Então, irmãos, nós temos exemplos de sobra na Bíblia, de pessoas que foram humildes, mas também pessoas que se ensoberbeceram. Por exemplo, a Bíblia conta que Deus já tinha falado para Davi, para ele não fazer o censo durante o seu reinado. Isso porque, se ele soubesse a quantidade de pessoas que estavam debaixo do seu governo, ele poderia se ensorbebecer. E o grande diferencial de Davi era exatamente o seu coração. A Bíblia diz que Deus escolheu ele não pela aparência, mas pelo seu coração. Era um coração humilde, um coração quebrantado. E aí então, um dia Davi mandou os seus servos fazerem o censo. Ou seja, ele queria saber exatamente quantas milhares e milhares de pessoas estavam debaixo do seu governo. Irmãos, aquilo foi uma afronta contra Deus.
Aquilo desagradou muito o coração do pai e Davi sofreu as consequências. Da mesma forma, irmãos, nós somos tentados a nos achar melhores do que os outros só porque temos mais dinheiro, mais conhecimento. Irmãos, que Deus nos dê um coração generoso ao ponto de usarmos tudo isso que nós temos em favor do próximo, ao ponto de nós estendermos as mãos àqueles que não têm nada para nos dar de volta. E é por isso que Jesus certa vez disse: "Deem e outros lhe darão, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante." Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Quando você dá algo para alguém que essa pessoa não pode te retribuir, outros lhe darão. Deus usará outras pessoas na sua vida e grande será a recompensa, porque aquela pessoa não pode te retribuir, mas Deus é fiel e Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? E é claro que isso depende também do seu coração, da sua intenção. Não é um negócio que você faz com Deus, não é uma barganha e muito menos para querer aparecer aos outros. Porque Jesus mesmo disse que quando você der uma esmola, por exemplo, não fique tocando trombetas, não deixe a sua mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Simplesmente faça de todo o coração, somente porque você quer ver o bem daquela pessoa. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer é que vale a pena ser humilde, vale a pena se humilhar diante do Senhor, porque Ele é quem defende a nossa causa, Ele é quem nos honra, é quem nos abençoa. E uma das maneiras de saber se uma pessoa é orgulhosa é só você prestar atenção nas palavras que ela diz. Porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quiser conhecer o coração de alguém, preste atenção nas palavras dessa pessoa. Em algum momento ela vai se revelar. Ela pode se disfarçar, ela pode mostrar alguém que ela não é. Mas em algum momento, quanto mais você tem intimidade com ela, mais ela se sente à vontade para falar o que está dentro dela, dentro do seu coração. E tem pessoas que começam a dizer: eu conquistei isso, eu fiz aquilo outro, eu tenho tantos milhões de seguidores na internet. Irmãos, isso é bobeira, isso é vaidade. Nós precisamos entender que mais importante do que a aparência, do que as conquistas, é a aprovação diante do Senhor. É o mais importante, porque Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então que você possa sim ganhar o mundo inteiro se for preciso, mas não perca a sua alma, não perca a sua intimidade com Deus e não perca os seus valores em busca dos seus objetivos, tá bom? E só para a gente encerrar, antes de nós fazermos a oração, eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você prosperar, quanto mais você tiver sucesso naquilo que você faz, procure ser mais humilde ainda. Porque quando você age assim, você abre portas para que Deus faça mais e mais na sua vida. Irmãos, o nosso Deus é ilimitado, mas muitas vezes Deus precisa tratar conosco primeiro antes de nos dar algo. Então nós vamos orar nesse sentido hoje. Senhor, se algo for nos prejudicar, se algo for nos tirar da Tua presença, é melhor que o Senhor não nos dê. Mas Senhor, por favor, trabalhe no nosso coração a tal ponto de que a gente não venha ficar fora de nenhum dos Teus planos. Amém? Nós vemos um exemplo muito claro disso na vida de Sansão. A Bíblia mostra que aquele homem era forte como ninguém sobre a terra foi tão forte. Esse homem andava de vitória em vitória, tamanha era sua força. Mas a Bíblia mostra que esse homem brincou com o pecado. Ele se ensoberbeceu e grande foi a sua ruína. Ele não conseguiu viver todos os planos que Deus tinha para ele, porque ele foi desobediente. Ele não teve o temor do Senhor no seu coração. Então eu acredito que o segredo é: tenha o temor de Deus e você nunca irá cair em armadilhas e nunca se afastará do Senhor. Amém?